Muitas vezes saímos revoltados do cinema porque nós vamos assistir um filme pensando que ele vai ser uma maravilha, para depois nós descobrirmos que ele era uma tremenda merda. É o pior filme que eu vi na vida, nunca vi merda tão grande. E é por isso que hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre alguns filmes que me decepcionaram bastante. Não é bem uma lista, né? Mas são alguns filmes aqui que eu selecionei que me decepcionaram demais. Não esquece de deixar aí nos comentários os filmes que também te decepcionaram demais e se esses filmes que eu tô comentando também te decepcionou bastante. Deixa o like também e simbora pro vídeo. Um ótimo exemplo pra começar essa espécie de lista, né, é que tem um filme que eu fui assistir ele pensando que ele seria talvez o melhor filme do ano ou o melhor filme ali do gênero dele, que é o gênero de herói. E eu estou falando de Coringa. Eu não lembro ao certo quando ele lançou, acho que foi 2018 ou 2019. E aí a gente já tava naquela fase do mercado de heróis estar bem saturado, né? E aí eu fui pensando, nossa, o Coringa vai ser o melhor filme do ano, vai ser o melhor filme do gênero de herói. Mas eu lembro que depois que ele acabou, eu fiquei olhando pra tela do cinema e pensando, é só isso mesmo? Era só isso que o filme tinha pra me mostrar? Já acabou, Jéssica? E assim, eu consigo ver algumas qualidades desse filme, eu consigo ver que ele tem qualidades boas, ele é muito bem feito e tudo mais. Porém, esse filme ele entra numa outra parada que eu acho que é bom comentar também aqui, que vai ser bem importante pra esse vídeo, que é a expectativa que nós criamos por conta do cinema, por conta dos filmes que estão lançando. Por exemplo, nesse filme do Coringa, eu fui pensando que ele seria algo que ele não foi. E tudo bem, ele não se prestou a ser algo que ele não queria ser. Ele é daquele jeito, ele se assume daquele jeito e vai com isso até o final. A parada é que eu queria que ele fosse algo a mais, eu queria que ele fosse diferente. Isso me causou uma certa frustração, porque não era algo que eu queria. Mas é aquela parada, o filme não tem que ser o que eu quero, e sim o que o diretor quer que ele seja. A parada pra mim é que eu fui pensando que esse filme ele seria genial, que ele seria um filme maravilhoso, e no final das contas eu acho ele um filme bem mais ou menos. Eu não acho que ele vá pra muitos lugares bem legais, eu acho que ele se assume de um jeito e fica desse jeito ali na mediocridade. Mas depois de um tempo passado, essa primeira vez que eu assisti ele no cinema, eu revi ele e eu continuei não gostando, e tá tudo bem. Pode ser que tenha esse caso de que a gente não gosta de um filme e aí depois a gente vai gostar desse filme mais pra frente. Isso aconteceu comigo com A Forma da Água, que volta a aparecer nessa lista aqui. A Forma da Água foi uma espécie disso, isso aconteceu comigo enquanto eu assisti A Forma da Água. A primeira vez que eu assisti ele no cinema eu não gostei tanto, mas depois revendo ele pra gravar uma das listas aqui do canal, eu reassisti, né, no caso, gostei bastante dele. Então isso pode ter acontecido, mas não aconteceu com Coringa. Outro filme de herói que fez bastante isso comigo também, essa espécie de esperar algo e ele me entregar outra coisa e eu não me achar tão bom o filme, me decepcionar bastante, foi o Deadpool e Wolverine. Eu acho os Deadpools, o primeiro e o segundo, bem divertidos, mas eu gosto bastante do Deadpool 2 em especial, porque eu gosto de como eles abordam aquele luto do Wade para com a Vanessa, né, no segundo filme. A gente tem a morte da Vanessa e isso é uma parada que permeia o filme todo, então durante todo o filme, o Wade, por mais que ele faça bastante piada, a gente consegue ver que ele tá melancólico, que ele tá depressivo ali por conta da morte da Vanessa, e aí ele passa o filme todo tentando se matar, e aí no final, quando ele consegue se matar, porque o Deadpool ele não consegue se matar, né? Ele é um ser imortal, sempre que ele tenta, ele volta à vida. Ele, mesmo que ele arranque a cabeça dele, vai crescer outra cabeça e tudo mais. E aí no final, quando ele de fato consegue morrer, ele vai falar com a Vanessa e aí ele percebe, né, através dela também, da personagem da Morena Baccarin ali, que ele não pode morrer, porque ele ainda tem um propósito na Terra e tem pessoas na Terra, os amigos dele, que precisam dele ainda. E isso eu acho lindo, eu acho isso maravilhoso de verdade. They need you. Who? Your F word. Então eu gostei bastante do Deadpool 2 por conta disso, e eu esperava que no Deadpool 3 isso fosse escalonado ainda mais, tá ligado? Mas mesmo no Deadpool 2 eles dão meio que uma quebrada nisso, eles meio que jogam isso por água abaixo. Tudo que eu gostei no Deadpool 2 eles jogam por água abaixo no Deadpool 2, no final dele, né, no caso. A gente tem aquela cena em que o Wade ele vai mexendo nas linhas temporais, ele salva a Vanessa e tudo mais, e aí no terceiro eu pensei, não, beleza, vai ser um filme divertido, tem um Wolverine agora, vamos fazer bastante coisa com a Fox, vai ter bastante coisa interessante nesse filme. E realmente
ele tem coisas interessantes, mas ele não consegue fazer algo que eu gostei tanto do Deadpool 2 nesse outro filme, nesse terceiro filme, que é, por mais que tenha todas aquelas piadas do Wade, por mais que seja um filme bem idiota e bem engraçado assim, esse terceiro na verdade eu não achei ele tão engraçado. Foram poucas vezes que eu dei risada, né? Eu não gostei de todo aquele núcleo da TVA, aquele personagem ali do cara que faz Succession, pra mim não encaixou, eu achei ele, nossa, completamente cringe, mas beleza, show de bola, né? Então eu pensei que nesse terceiro filme teria essa parada um pouco mais dramática, o Logan e tal, e aí eles ensaiam fazer isso, né? Porque o Wolverine, ele perdeu todos os outros mutantes da linha do tempo dele, eles ensaiam fazer isso, mas não tem o mesmo peso dramático que tem do segundo filme. Você não consegue entender tão bem assim quanto você entende no segundo, porque o segundo é do começo até o final, criando toda esse drama do Wade tentar se matar por conta que ele perdeu o amor da vida dele. E aí nesse terceiro é só uma conversa ali jogada de lado e já era, tá ligado? And then one day, while I was off on my own, the humans came. And went mutant hunting. Então eu não gostei também porque não mostra os amigos do Wade, tá ligado? Não tem todo aquele núcleo da hora do segundo filme, que é mostrar as coisas que realmente importam para o Wade. Nesse terceiro filme, ele fala, não, eu tô fazendo isso por conta dos meus amigos. Mas a gente não vê os amigos dele, eles não aparecem, tá ligado? É só o Deadpool e o Wolverine numa trama que não leva a lugar nenhum. E é isso, eles vão de A a B e não leva a lugar nenhum, tá ligado? Então eu achei ele um filme bem qualquer coisa ali. Não é um filme 100% ruim, ele tem coisas boas, eu consigo ver coisas boas ali. Pô, até mesmo o Hugh Jackman com o Ryan Reynolds ali, eles combinam bem, eles têm uma química interessante ali, eles têm um entrosamento ali a la Salah e Sadio Mané, né? Nossa, que saudades. Mas é isso, tá ligado? Não é um filme que leva muito pra outros lugares, é um filme que eu achei ele realmente qualquer coisa. E eu também acho que ele se apoia bastante na nostalgia pra mascarar alguns defeitos dele. E é claro que ele faria isso, tá ligado? A gente já sabia que ele faria isso. Só que eu não imaginei que seria tanto. O que me deixou também realmente bem frustrado, porque eu imaginei que seria um filme pelo menos divertido e eu não me diverti nada. Pode ser que numa segunda assistida, que eu só assisti ele ano passado, pode ser que eu assista novamente e goste dele. Eu acho que não, mas pode ser que isso aconteça. Outro filme do ano passado, e vocês vão ver que 2024 vai voltar a aparecer nessa lista, né? Porque foi o ano da decepção. Nós temos Maxine, que veio pra fechar ali a trilogia do Ty West, né? Esse último capítulo, ele prometia ser bem épico, né? Ser mais épico ainda do que os dois primeiros. Nós teríamos ali um slasher com um Night Stalker. Police are advising all residents to lock their windows and doors, travel in groups. Só que isso é uma das paradas que mais me incomodou durante o filme, porque eles fizeram toda uma campanha de ser um slasher com um Night Stalker pra chegar no final e ser apenas o pai maluco da Maxine. It has taken me years to find you. E não me entendam mal, eu acho a trama do pai da Maxine interessante. Eu acho que se fosse bem explorada seria uma parada bem legal, porque o pai dela é um maluco religioso, moralista ali. E pô, a gente tá em 2024, a gente sabe que isso existe, tá ligado? Existem pessoas assim que são malucas religiosas, moralistas. Então seria uma ideia interessante eles trazerem isso pra esse filme. Só que eles não fazem isso, eles não conseguem trazer isso de uma forma tão legal assim, porque eles venderam um filme como um slasher do Night Stalker, então eles não poderiam mostrar que era na verdade o pai da Maxine logo no começo. Seria tipo uma mentira, tá ligado? Só que essa trama desse líder religioso era uma parada que seria melhor aproveitada, na minha visão, se fosse bem desenvolvida, tá ligado? Seria melhor do que um slasher com Night Stalker. É porque essa parada de colocar o Night Stalker pra mascarar o que o pai da Maxine tava fazendo, eu acho uma parada idiota, tá ligado? Idiotas! Pô, assume que é o pai dela logo do começo e vai com isso até o final. Ou se você quiser fazer um whodunit, porque esse filme ele tenta fazer isso, né? Ele tenta fazer ali um aceno pro diálogo, um aceno pro whodunit, só que ele não consegue fazer isso de uma forma tão bem feita assim, porque durante todo o filme ele usa a cartada do Night Stalker, ele usa isso pra despistar. Só que a gente já viu muitos outros filmes fazendo isso, tá ligado? De usar uma pessoa que claramente não é um assassino pra mascarar quem realmente é o assassino, e eles fazem isso de uma forma bem interessante. Chega no final, a gente tem um plot twist bem legal, bem conduzido ali, que foi bem construído. Só que nesse filme, o plot twist, ele não foi bem construído, tá ligado? Porque a gente não entende tão bem assim as motivações do pai da Maxine. Lógico, eles falam um pouco ali que ele é maluco religioso e não precisa de motivações e blá blá blá, tudo bem. Só que a parada é que você usou o Night Stalker como uma cortina de fumaça, então depois que chegou na parte em que mostra que realmente é o pai dela, deveria ter um desenvolvimento maior sobre isso, deveria ter uma parada a mais, só que isso eles fazem no final do filme, e aí não tem tempo já não tem mais tempo, porque o filme tem, sei lá, 2 horas, não sei quantas horas tem, mas eles resolvem fazer isso no final e aí não tem tempo
tempo pra eles conseguirem realmente desenvolver essa parte da história. Mas será que talvez não seja minha culpa esperar demais desse filme? X e Pearl não são obras-primas do cinema de horror, tá ligado? São filmes competentes, são filmes que mostram essa parte do moralismo de uma forma até melhor do que Maxine, né? Porque se a gente parar pra pensar, toda essa trilogia, ela é muito uma crítica ao moralismo, também uma crítica à religiosidade. Então, os dois primeiros, eles conseguem fazer isso de uma forma até melhor do que o Maxine, que deveria ser esse filme mais bem produzido, esse filme com mais tempo, com mais orçamento, e no final das contas, ele não consegue fazer o que os outros dois têm de melhor, que é essa crítica ao moralismo, tá ligado? Então, eu realmente fiquei bem decepcionado, que eu tava esperando grandes coisas de Maxine, mas talvez a culpa tenha sido minha também, né? E mais um filme que me fez ter essa sensação de revolta, né? Esse sim eu fiquei muito decepcionado realmente, porque era um filme que já havia ganhado o Oscar, né? Que é o Birdman, estou falando do Birdman, do Inharito, né? Ele já havia ganhado o Oscar quando eu fui assistir ele, e eu vi muitas pessoas falando, não, pô, esse filme é um filme maravilhoso ali, Michael Keaton, Emma Stone, é um filme que tem grande elenco, tem até o cara que fez o Hulk, o Edward Norton, né? Pô, esse filme tem um grande elenco, ele usa muito bem ali o plano sequência pra contar essa história desse homem que eu acho que é o Regan, o nome dele, e aí ele é um cara que ele fez muito sucesso antigamente por conta que ele interpretava um personagem, um herói ali num cinema de ação, de herói, né, e tudo mais, e aí agora ele quer fazer uma peça de teatro pra mostrar que ele tem essa veia artística pro drama, ele quer se reinventar, ele quer mostrar que ele é um ator bom de verdade, blá 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 blá. Mas na real, eu não acho que eles consigam utilizar esse plano sequência de uma forma tão boa assim pra contar essa história. E aqui eu posso usar como exemplo, por exemplo, 1917, que é um outro filme que concorreu ao Oscar na época dele, né? E esse filme, eu acho que ele consegue usar bem o plano sequência pra contar a história que ele quer. Porque a gente vê ali o plano sequência sendo usado pra mostrar como essa guerra é praticamente interminável, pra mostrar como essa guerra, ela existe e tá aí há muito tempo e vai ficar por muito tempo, tá ligado? A gente consegue sentir a angústia, aquele tempo que não passa, isso é realmente bem mostrado em 1917 através do plano sequência. Enquanto aqui no Birdman, muitas vezes pra mim parece que esse plano sequência é só uma questão estética e não uma questão de ajudar a contar a história, tá ligado? É tipo eu colocar vários efeitos nesse vídeo aqui, só que a forma como eu abordo isso não seja uma forma bem utilizada, tá ligado? O que importa mais é eu estar falando aqui com vocês, o que eu estou falando, não a minha edição em si, tá ligado? A forma como eu conto a história é melhor do que a forma como eu edito o vídeo. E assim, eu tô querendo dizer que eu sou melhor do que os editores e melhor do que o filme Birdman. Lógico que não, tá ligado? Eu sou bem pior do que eles, mas muito pior do que eles mesmo. Só que o Birdman é um filme com grande produção, com grande orçamento, com milionários ali atrás deles e tudo mais, né? Enfim, mas a parada é que eu acho que esse filme ele não consegue utilizar esse plano sequência pra contar essa história, e também o resto não é uma parada bem legal. Eu fui pensando ali, nossa, vai ser um filme que vai ser o filme do Michael Keaton brilhar ali, porque, pô, o cara, ele tá bem no filme, essa que é a verdade, ele tá bem no filme, realmente. Só que eu fui esperando que fosse um filme que faria realmente uma crítica, colocaria o dedo na ferida ali do cinema de herói, como isso é saturado, porque eu não acho que o cinema de herói seja ruim, longe disso. Gêneros têm coisas boas e coisas ruins, todos os gêneros são assim. Eu gosto de filmes que criticam esse status quo de Hollywood e tudo mais. E aí eu fui pensando que o Birdman faria isso, e no final das contas ele não faz isso de uma forma tão bem feita assim. Parece mais que ele usa só essa desculpa pra conseguir utilizar essa narrativa, tá ligado? Mas é que no final das contas eu simplesmente achei esse filme realmente chato, tá ligado? E quando você acha que um filme é chato, aí já foi pro saco, né? Pra mim, ele usa esse plano sequência, ele usa toda essa parada ele é um personagem, ele que é um ator que fez filmes de heróis, só pra mascarar mesmo alguns problemas dele, principalmente problemas no ritmo dele, porque ele é um filme bem chato mesmo. Voltando pra 2024, né? Essa é a última vez que 2024 volta a aparecer nessa lista aqui. Nós temos um filme de terror aí, porque é o meu gênero favorito, né? O gênero de terror. E esse filme, ele foi o queridinho de todos no ano de 2024, que é Longlegs. Que pra mim, ele é aquele típico filme que eu esperava que ele fosse uma coisa, e aí ele foi outra coisa. Isso certamente me causou uma espécie de frustração. Eu acho que o começo desse filme, até mais ou menos a metade dele, ele vai bem. Ele consegue criar toda essa parada com o personagem do Nicolas Cage ali, com o Longlegs, e também com essa personagem da detetive que está tentando capturar este homem. E ao mesmo tempo, eles têm uma ligação ali da infância dela. Então, isso tudo é uma parada bem interessante, é uma parada bem da
da hora e eu gosto de como o filme constrói tudo isso. The day you decided to go into law enforcement, you were 20. Porém, vem uma parada ali na metade pro final do filme, depois que o personagem do Nicolas Cage ali se faz ir de Americanas, né? Que tudo vai pro brejo ali. A gente descobre que, na verdade, a principal antagonista do filme, na verdade, é a mãe da protagonista, né? Que é a detetive Lee Harker, ali, a agente Lee Harker, né? E a gente tem essa mãe dela, que é a verdadeira antagonista ali, que ela que tá sendo controlada pelo... Não bem controlada, mas ela que está ajudando o diabo, né? É um bagulho mais ocultismo mesmo, porque no começo do filme até a metade era simplesmente, tudo bem, era um psicopata que ele era satanista, mas ainda assim a parada era mais um psicopata maluco matando as pessoas, mas ao mesmo tempo também tinha essa parada da investigação e tentando pegar ele. E aí, de repente, do meio pro final, ele vira um filme completamente de ocultismo, tá ligado? E eu não gostei muito dessa guinada que o filme dá. Claro que se tivesse sido construído de uma outra forma, pode ser que eu tenha gostado, mas eu tava gostando do começo até a metade. Aí depois disso, depois que o personagem do Nicolas Cage morre, pra mim isso acaba com o filme, na verdade. Mas isso, novamente, é aquela parada que é a palavra que estou usando bastante aqui nesse vídeo, que é expectativas, né? Eu esperava que o filme fosse outra coisa, ele começa de um jeito e aí depois ele muda pra outro jeito. E aí eu não gostei desse outro jeito que o filme mudou, eu tava gostando de como ele estava se construindo até aquele ponto. Porque eu lembro que antes desse filme sair, saiu algumas coisas no Twitter, propagandas em outdoor, e pra mim parecia que eles estavam vendendo um filme como se fosse um filme sobre o diabo realmente ali, só que era um psicopata satanista, tá ligado? Era um maluco ali que não tinha escrúpulos, que ele iria matar geral, um filme de investigação, e aí no final do filme ele não é tão isso, ele começa desse jeito e aí depois ele se torna um filme completamente ocultista, tá ligado? Não que o filme seja ocultista, o diretor seja ocultista, é um filme sobre ocultismo no caso, né? Então isso me decepcionou bastante, porque eu estava esperando algo, e aí ele me entregou esse algo e depois ele tirou isso da minha boca e colocou outra coisa, e essa outra coisa eu não gostei do gosto, né? Uma foi a história, homem. E um filme que me decepcionou bastante por conta do diretor agora foi O Beco do Pesadelo, que é dirigido pelo Guillermo del Toro, que é um diretor que eu gosto bastante, né? Ele que vinha ali da Fórmula da Água, que tinha ganhado o Oscar de melhor filme, né? E esse é aquele caso que eu comentei no começo do vídeo, que era um filme que eu não gostava tanto, e aí depois, revendo esse filme, eu achei ele um filme muito bonito, eu achei um filme bem legal mesmo, assim, e passei a amar esse... Não amar é uma palavra forte, mas eu passei a adorar este filme. Porém, eu não gostei muito da trama em si do Beco do Pesadelo ali, porque a gente tem o personagem do Bradley Cooper, que ele é um vigarista maluco ali, que ele vai enganando as pessoas durante a trama, e aí a gente tem vários plot twists, muitos plot twists um atrás do outro, e eu não acho que o filme ele consiga criar toda essa tensão pra esses plot twists. Ele não consegue, na minha visão, construir tudo essa trama pra que esse plot twist seja realmente impactante, tá ligado? Então eu me decepcionei bastante, porque o Guillermo del Toro, ele tem excelentes filmes muito bons ali, que conseguem lidar muito bem com monstros, né? E aí ele fala muito sobre como ele coloca os monstros nas histórias dele, só que na verdade o maior monstro, por exemplo, se a gente colocar a Fórmula da Água, o maior monstro desse filme, da Fórmula da Água, é aquele maluco do governo dos Estados Unidos ali, que é um malaco, um malditão, tá ligado? E não só ele, como todos os homens ali presentes, eles são os monstros dessa história, porque eles pegaram um ser ali que eles não conhecem, tiraram eles do habitat natural deles e estão fazendo experimentos, tá ligado? É tipo os colonizadores com os indígenas, saca? É basicamente isso que eles fizeram. Então é muito legal, eu gosto de como o Del Toro lida com isso, de que por mais que ele tenha seres ali que sejam monstruosos, entre aspas, os monstros de verdade, as pessoas que cometem atrocidades, muitas vezes são humanas. Isso eu acho lindo. E aqui no Beco do Pesadelo eu acho que não tem isso, né? Porque são personagens humanos. Lógico, tem algumas coisas aqui ou ali, mas eu não acho que o filme seja muito bom, tá ligado? Eu não acho que ele consiga dar aquela mesma cara que ele dá pros outros filmes dele. Nesse filme aqui, parece que nem é um filme dele, mas é aquela parada. Eu vi esse filme quando ele tava na lista do Oscar, né? Quando ele tava concorrendo ao Oscar de melhor filme. Isso acho que foi em 2021. O filme sai em 2021, ele concorre em 2022. Então provavelmente eu assisti o filme em 2022 ali. Então fazem 3 anos que eu assisti esse filme. Pode ser que reassistindo ele eu tenha uma nova percepção, assim como eu tive
com a Fórmula da Água. E é por isso que eu quero trazer uma lista aqui pro canal posteriormente, em que eu vou falar sobre filmes que eu achava que eram ruins, aí eu reassisti e depois eu passei a amá-los, né? Assim como a Fórmula da Água, que é um filme que eu adoro, um filme que eu achei ele muito lindo, gosto bastante de como ele lida com todos esses lances da monstruosidade, como eu já pontuei aqui. Então eu quero trazer esse vídeo pra vocês, mas eu quero saber se vocês querem, então deixem bastante like nesse vídeo, porque assim, se tiver bastante like, eu trago esse vídeo pra vocês. Posso trazer também uma parte 2 desses filmes que me decepcionaram também. Não esquece de comentar aí embaixo quais filmes te decepcionaram. Comentem aí também se os filmes que eu comentei aqui, vocês se decepcionaram também, ou se vocês gostam dos filmes. Comentem aí pra gente trocar essa ideia maneira. Também não esquece de se inscrever no canal pra não perder a parte 2 e também esse outro vídeo que eu já comentei que eu vou fazer pra vocês aí. Também temos muitos outros vídeos aqui maravilhosos no canal, listas, reviews, críticas. Eu tenho certeza que se você entrar aí, vai achar um do seu interesse, então aconselho vocês a verem os outros vídeos do canal. Também me siga nas outras redes sociais que tem conteúdos exclusivos por lá que não temos aqui. Então conteúdos exclusivos, aconselho demais que vocês me sigam por lá, que tem conteúdos maravilhosos também. Comentem também dicas, sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!